Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 152 do projeto Bíblia para Iniciantes. Coloquei aqui hoje, excepcionalmente, duas músicas, uma mais alegre, para alegrar nosso coração. Nunca vou deixar de cantar, Never Gonna Stop Singing the Jesus Culture. E outra que é um hino que eu sou apaixonado e me derreto toda vez que eu coloco I surrender, eu me rendo a Deus totalmente. Eu me rendo minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu rendo a Ti, Senhor. Entrego a Ti, entrego. E que essas músicas possam estar preparando nossos corações para a palavra poderosa de Deus. Que essa palavra venha como uma semente para frutificar, para multiplicar e que esse dia seja um dia ainda melhor, porque a palavra de Deus teve um lugar especial no nosso coração. Amém? Então, falando aqui, continuando o livro de Romanos, capítulo 2, onde Paulo, como eu falei ontem, traz uma exortação forte, muitas vezes até dura, ao povo judeu e ele continua aqui nessa pegada. Ele continua nessa exortação forte. Eu creio que Paulo deve ter ouvido, ele não tinha ido ainda na igreja de Roma, né? Ele não tinha visitado. Ele tinha uma palavra que um sentimento, uma vontade, um desejo de visitar Roma, e eu imagino que ele deva ter ouvido algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Roma, para que ele pudesse ser tão duro assim nas palavras, para que Deus o usasse de uma forma tão forte contra algumas coisas que alguns pensamentos dos judeus, né, que estavam se convertendo e muitas vezes convertia de boca, mas não convertia exatamente de coração, não mudava algumas coisas. Então, Deus estava usando Paulo justamente para dar essa sacudida, esse impacto, para que houvesse realmente uma mudança de coração, tá? Então, aqui no versículo 17, ele continua: Se tu, porém, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, tudo isso, né? Tudo isso eles se exaltavam, eles se achavam realmente, né, conhecedores da lei, né, instrutores, né, mestres e etc. Tu, pois que ensinas a outrem e não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Olha que coisa forte. O próprio nome de Deus é blasfemado entre os gentios, ou seja, entre todos aqueles que não eram judeus, ou seja, os gentios olhavam para os judeus e falavam: Poxa, mas como assim? Eles falam e não fazem? Então, por vossa causa, por causa desses judeus que agiam com hipocrisia,
os gentios muitas vezes se fechavam, né, para a própria palavra de Deus agora já dentro do cristianismo e eles levando isso para dentro do próprio cristianismo. Então ele está sendo bem forte, né? Bem forte aqui. E, e o que eu tenho percebido dentro das igrejas também é que muitas vezes a pessoa ela vai com um pensamento religioso, às vezes de uma outra forma, de uma outra religião, de uma outra forma de pensar, e entra dentro do cristianismo também de certa forma, contaminado pelas práticas e doutrinas anteriores. Gente, Jesus faz tudo novo. O cristianismo é uma nova forma de pensar e de agir, de sentir, algo completamente novo. Jesus faz tudo novo, ele renova todas as coisas, ele transforma água em vinho. E muitas vezes a pessoa entra e o coração não continua daquela forma, né? A mente continua pensando da outra forma. Bom, enfim, continuando. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. O que é a circuncisão? Circuncisão é um sinal da aliança de Deus. Era considerado um sinal da aliança de Deus, uma marca dos homens judeus desde o tempo de Abraão, que é o quê? Cortar a pele que sobra do órgão masculino, né? Cortar a pele que sobra do órgão masculino, ou seja, é tirar aquilo que sobra. E era uma marca, né, no corpo. E muitos judeus no tempo de Paulo acreditavam que a circuncisão física, que essa marca, garantia o status de membro da família de Deus, que isso bastava. Eu sou circuncidado. Ou seja, não, eu sou da família de Deus. E isso é um perigo, porque Paulo vai explicar aqui o porquê que é um perigo, tá? Então, por quê? Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Olha o que Paulo está falando. Não adianta nada você ser circuncidado no seu corpo se você transgride a lei, porque se você transgride a lei, essa tua circuncisão, ela já virou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, ou seja, se alguém que não é circuncidado observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão, mais do que no corpo? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, por natureza, pelo seu coração, cumpre, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. E Paulo está trazendo isso porque dentro desse cristianismo, desse começo do cristianismo, existia muito isso. Os judeus que eram cristãos, eles ficavam meio que exigindo que os gentios que se convertiam ao cristianismo se circuncidassem. Isso era um absurdo e Paulo estava também trazendo uma visão de que não adianta nada ser circuncidado no corpo se você não tem o coração circuncidado. E ele continua, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem é circuncidado, ou nem é circuncisão, a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Circuncisão é a que vem do coração, é a do coração, no espírito, não segundo a letra, não apenas na carne. É a que é do coração e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. De Deus. Amém?
Então eu gosto de circular na minha Bíblia toda vez que eu vejo a palavra coração. Só nessa parte aqui do capítulo 2 de Romanos, eu circulei 3 vezes a palavra coração, são três. E na Bíblia inteira, e me chama muita atenção isso. O porquê que existe tantas vezes a palavra coração na Bíblia. E eu percebo que é porque Deus não olha para mim e para você olhando o exterior. É como Paulo está falando aqui. O exterior não vale de nada se o teu interior não for proporcional ao seu exterior. Se não for coerente com o seu exterior. Não vale de nada, porque Deus, quando olha para mim e para você, Ele olha o coração. Ele olha o coração. Tanto que eu coloco as músicas aqui para preparar o coração. É o coração que é mais importante. É o coração, é a mente preparada, é a mente sedenta da palavra de Deus, pura, sem, sem malícia. Esse é o coração, um coração segundo o coração de Deus. É um coração de acreditar. É um coração de acreditar. Deus acredita em mim, acredita em você. E que esse coração possa ser o mesmo, que nós possamos acreditar primeiramente em Deus. Entregar o nosso coração a Ele, acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. E em segundo lugar, acreditar em nós mesmos. Que eu e você possamos acreditar em nós mesmos. Acreditar que podemos mudar, que podemos ser diferentes, que podemos fazer mais, que podemos amar mais, que podemos nos entregar mais a Deus, que podemos agradar a Deus. E, em terceiro lugar, um coração que acredita nos outros. Acredita, que olha para as pessoas e acredita. Para de ficar buscando negativismo, buscando o ruim dentro das pessoas. Começa a olhar, enxerga o melhor, como Deus olha para mim, para você, enxergando o nosso melhor. E Ele fala: filho, filha, eu tô aqui, você vai conseguir. Ele nos dá tantas chances. Estou lendo aqui na minha Bíblia e diz que um dos atributos de Deus é Ele ser longânimo. Deus é longânimo. Ele não quer o julgamento imediato. Ele é justo e ele julga, sim. Mas o julgamento de Deus é longânimo. O que ele mais espera de mim e de você é que nós nos entreguemos a Ele. A prioridade de Deus é a revelação dele para nós e não o julgamento. E não o julgamento. Amém? E da mesma forma, Paulo falando aqui, pare de julgar, né? Ontem eu falei bastante sobre isso. Pare de julgar as pessoas e comece a entregar o seu coração, a sua consciência e os seus pensamentos a Deus. É isso. Então, a palavra tem poder, que essa palavra entre em mim, entre em você e nos traga para mais perto de Deus. Que o nosso coração esteja sedento, que o nosso coração possa estar puro diante de Deus. Amém? Recebendo essa palavra. Um beijo no coração, um dia incrível, maravilhoso na presença de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, o tempo todo. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus.